Nós vamos ler o texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João no seu capítulo 10, a partir do versículo 1 até o 4. João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 4. A palavra de Deus nos diz o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Amém. Oremos. Pai, obrigado, Senhor Deus, por este culto, e agora pedimos, Senhor, a sua direção para este momento em que nós, em torno da tua palavra, aprenderemos, cresceremos, e quem sabe, Senhor, essa noite não seja noite de salvação também. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. É fato que o livro de João, o Evangelho de João, apresenta Jesus como Deus. Mas o capítulo 10 deste livro maravilhoso tem algumas características muito específicas. Por exemplo, neste capítulo, Jesus fala na primeira pessoa o tempo todo. Jesus diz, eu sou. Jesus diz, as minhas ovelhas. Jesus diz sempre na primeira pessoa. E no início deste capítulo, Jesus conta uma parábola para verdades maravilhosas que ao longo deste capítulo ele mesmo vai explicar. E ele conta essa parábola, a parábola que nós acabamos de ler, das ovelhas, uma parábola fantástica que ilustra, que elucida a salvação. E essa parábola, juntamente com o fato de Jesus dizer sempre na primeira pessoa, neste capítulo, mostra que a salvação é garantida nele. Mostra que a nossa salvação é responsabilidade dele. Que a nossa salvação é garantida por ele. Por isso que é impossível a perda da salvação. E o título dessa mensagem é Ovelhas no Rebanho de Cristo. Nós vamos falar das ovelhas, vamos falar do rebanho e vamos falar de Cristo. E vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Vamos lá, começando pela ovelha. A ovelha é um animal indefeso, não tem garra, não tem nada em si que a defenda. A ovelha é um animal totalmente dependente. Olhando para nós não somos isso também? Presas fáceis do inimigo, presas fáceis das coisas que são oferecidas por este mundo. Então, nos constituímos, portanto, totalmente dependentes. Mas tem uma coisa na ovelha que é fantástica, o valor que ela tem. A ovelha custa muito caro pela sua lã e pela sua carne. É um animal caríssimo, e o pastor emprega o valor devido para a ovelha, tanto que o pastor a defende com unhas e dentes. Quem já comeu carne de ovelha? A maioria, aliás, a minoria, mas é bom. É uma carne boa. É interessante pensar no valor da ovelha. E nós, enquanto ovelhas, o Senhor Jesus Cristo empregou um valor a nós inestimável, o seu próprio sangue. Irmãos, nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver pelo sangue de Jesus Cristo. Este é o valor que nós temos para Deus, a sua própria vida. Que bênção que o Senhor empregou este valor a nós. A palavra de Deus vem falando sobre ovelha desde o Antigo Testamento. Por exemplo, Salmos capítulo 23. Mas também
Em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, o Senhor compara os perdidos a ovelhas sem pastor. Então eu preciso te falar, se você não tem certeza da salvação, você é uma ovelha perdida, você é uma ovelha fora do arraial de Jesus Cristo, do curral de Jesus Cristo. Mas hoje Jesus te convida, hoje Jesus quer que você se torne ovelha dele. Hoje Jesus te convida para que você deixe de ser perdido e venha a ser encontrado por Jesus. É só você pedir, é só você querer. A ovelha, um valor inestimável. E nós, enquanto ovelhas de Cristo, no rebanho de Cristo, nós temos 3 características fundamentais. Quais são elas? Primeiro, nós conhecemos a voz do nosso pastor. Jesus disse, e nós não vamos ler por questão de tempo, Jesus disse neste capítulo: as minhas ovelhas ouvem minha voz e as minhas ovelhas me conhecem. Nós, já falei, a segunda característica de nós como ovelhas de Jesus é que nós ouvimos Jesus. E a terceira característica é que nós somos guiados por Jesus. O problema é que quando nós pecamos, nós nos esquecemos disso, na hora do pecado. Por isso que nós devemos ser ovelhas de Cristo na prática, ouvindo Jesus, nos permitindo ser guiados por Jesus, porque o caminho pelo qual Jesus nos leva é o melhor ou não? É o melhor. Indo em frente, falando agora sobre o rebanho. No capítulo 10 do Evangelho de João, a palavra ovelhas aparece 17 vezes. Não existe uma citação de ovelha no singular no capítulo 10, todas no plural. E nós sabemos que as ovelhas formam um rebanho, e só existe um rebanho, é o que nos diz o versículo 16, só um rebanho. Ovelha de Jesus não anda sozinha, ovelha de Jesus anda com outras ovelhas. E o que isso nos ensina? Que nós temos que andar juntos. E se você pode vir aos cultos, não fique em casa, venha. Ovelha anda com ovelha, e todos nós somos ovelhas de Jesus. Temos que andar juntos, não há outra opção. Se você é ovelha de Jesus, você vai andar com outras ovelhas. E este rebanho tem também algumas características. A primeira, exclusividade. Como disse, um rebanho, mas também um pastor, e apenas uma voz que guia. Não é a voz do ladrão mercenário que vem para roubar, matar e destruir, não. Nós somos guiados pela voz de Jesus, a única voz que pode nos guiar. Além da exclusividade, nós também, falando do rebanho, temos a unidade. Aqui não tem ovelha melhor do que outra ovelha, não, todos nós somos um só. Toda ovelha é igual. Toda ovelha é igual. Lá em Lucas 12, capítulo 32, Jesus chama suas ovelhas de pequeno rebanho. E eu acho interessante isso, porque por mais que faça parte do rebanho de Cristo milhões de pessoas, Jesus conhece cada um como se fosse algo pequeno. Mas também nós temos Cristo. Nós falamos das ovelhas, falamos do rebanho, e agora Cristo. Cristo, neste texto, se apresenta de 3 formas diferentes. A primeira função de Jesus neste curral, ele é a porta. É o que o texto nos diz no versículo 9: eu sou a porta. A porta é um instrumento de defesa. A porta é para que o ladrão, para que o mercenário não entre, e Jesus é a porta. Ou seja, nós, enquanto ovelhas de Jesus, somos protegidos pelo próprio Jesus. Não é um porteiro, não, ele é a porta, ele nos protege, e a porta é um instrumento de defesa.
Só que se a porta traz dificuldade para o ladrão, para nós que somos ovelhas, traz liberdade. Porque a palavra de Deus diz no versículo 9, que as ovelhas entram e acham pastagem, saem e acham pastagem. Há alimento em Jesus Cristo. Ele é a porta. Mas tem uma segunda função, que o texto não fala explicitamente, mas fala implicitamente. O nosso Senhor Jesus também é o próprio aprisco das ovelhas. Porque o que é o aprisco? O aprisco é o lugar onde as ovelhas têm abrigo. E o nosso abrigo é Jesus. É Jesus que nos protege. É Jesus que nos ajuda. É Jesus que nos defende. É Jesus. E uma terceira função que Jesus se coloca aqui é a de pastor. Um pastor que conhece cada ovelha pelo nome. Mas aqui não é apenas um nome de chamar, não. Jesus sabe quem você é. Se você é ovelha de Jesus, Jesus sabe das suas dificuldades, Jesus sabe do que você precisa. Jesus tem um jeito todo especial de te chamar. Cada ovelha é importante para Jesus. O pastor guia as ovelhas para longe do perigo. Portanto, ouça a direção que Jesus está te dando em nome de Jesus. Ouça, porque Jesus está te tirando do perigo, Jesus está te tirando de lugares perigosos. Então ouça. O pastor também se deixa conhecer. A palavra aqui no versículo 27 em diante diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Jesus se faz conhecer para as ovelhas. E irmãos, nós temos a oportunidade de conhecer a Jesus. Nós temos. Este pastor é extremamente poderoso. Por quê? Porque ele tem o poder de dar a sua vida, e ele deu a sua vida pelas ovelhas, mas também tem o poder, e teve o poder de pegar a sua vida de volta. O nosso pastor não está morto, o nosso pastor está vivo, cuidando de nós, nos ajudando pelo poder que ele mesmo tem. Há outro lugar melhor para se estar do que no rebanho onde Cristo é o pastor? Não há. Não há. Não há melhor lugar para pertencer. A melhor coisa que podemos ser é ovelhas de Cristo, e nós somos. Amém? Nós somos. O melhor lugar para estarmos é no rebanho de Cristo. O melhor cuidado que poderíamos ter é o de Cristo, que é por onde entramos, que é por onde saímos, sempre com alimento. É onde nós temos liberdade, é onde nós temos abrigo, é onde somos guiados, alimentados. Ovelhas no rebanho do nosso grande, maravilhoso e poderoso Jesus Cristo. É um privilégio que nós temos, e você, se ainda não tem esse privilégio, você pode ter essa noite. Que Deus nos abençoe.